Baal, Amon e Astaroth não são apenas nomes antigos, são peças de uma história milenar de transformação do sagrado. Deuses que nasceram como forças da natureza, do invisível e do desejo, foram reinterpretados, polemizados e até demonizados ao longo do tempo. Neste vídeo, você vai entender como culturas diferentes reinventaram as mesmas entidades e como o significado do divino muda conforme a história avança. Baal, o Sen-Hordaz, tempestades e a reconstrução de um deus ao longo do tempo. A figura de Baal não pode ser reduzida a um único personagem religioso. Ele é, antes de tudo, um título teológico semítico Barzal, senhor que foi aplicado a diferentes divindades locais ao longo do Levante Antigo. No entanto, sua forma mais bem documentada e influente é Baal-Hadad, o deus da tempestade, da chuva e da fertilidade. O que torna Baal historicamente fascinante não é apenas o que ele era, mas como ele foi continuamente reinterpretado por diferentes sistemas religiosos, linguísticos e políticos ao longo de mais de 1000 anos. Baal, no mundo semítico ocidental, o Senhor como função divina. No contexto cananeu e fenício, Baal não era necessariamente um nome próprio fixo no sentido moderno. Era um título honorífico aplicado a deuses locais, indicando soberania sobre determinado domínio ou cidade. Contudo, com o tempo, o culto de Baal-Hadad se destaca como forma predominante dessa figura. Hadad, um deus de origem semítica antiga, está associado a tempestades, trovões, chuva, fertilidade agrícola, poder régio. Em sociedades agrícolas do Levante, a chuva não era apenas um fenômeno natural, era o fator determinante entre sobrevivência e colapso social. Isso coloca Baal no centro da economia simbólica dessas civilizações. A teologia da tempestade Baal como princípio de ordem dinâmica. Nos textos ugaríticos, especialmente o chamado ciclo de Baal, Baal não é apenas um dispensador de chuva, mas uma entidade envolvida em conflitos cósmicos estruturantes. Dois antagonistas principais definem sua narrativa. Yam-o-Mar representa o caos primordial, a indistinção, o oceano enquanto força não domesticada. A vitória de Baal sobre Yam simboliza a imposição de ordem sobre o caos aquático, um tema recorrente em mitologias do Oriente Próximo. Mot, a morte, representa a esterilidade, a seca e a dissolução da vida. A narrativa em que Baal morre e retorna reflete diretamente o ciclo agrícola anual, períodos de seca seguidos por fertilidade renovada. Aqui, Baal não é moralmente bom ou mau, ele é cíclico, funcional e cosmologicamente necessário. Baal e a estrutura política do mundo antigo. A religião cananeia não pode ser separada da estrutura política. Baal não era apenas cultuado como força natural, ele era também um modelo simbólico de soberania. Reis locais frequentemente se viam como escolhidos de Baal, representantes de sua ordem na terra, mediadores entre fertilidade divina e estabilidade social. Templos de Baal funcionavam como centros não apenas religiosos, mas também administrativos e econômicos. O culto não era marginal, ele era estruturante. Conflito teológico. No Levante, centralização e exclusividade. Com o surgimento e consolidação de tradições israelitas antigas, ocorre um processo progressivo de recentralização do divino. Nesse contexto, Baal aparece em textos hebraicos não como figura mitológica neutra, mas como contraponto à exclusividade de Yahvé. É importante entender que isso não significa necessariamente uma guerra entre deuses reais, mas sim um conflito de sistemas religiosos em expansão, onde a exclusividade teológica exige a redefinição de cultos concorrentes. Baal passa então por um processo de deslegitimação cultual, associação com práticas externas, redução simbólica, dentro de narrativas teológicas posteriores. O deslocamento semântico de Deus, funcional à categoria de alteridade. Com o tempo, Baal deixa de ser percebido como uma divindade funcional dentro de um sistema politeísta e passa a operar como marcador de diferença religiosa. Ele não é apenas outro deus, ele se torna símbolo de um outro modo de adoração. Baal na demonologia medieval, reorganização simbólica do antigo mundo religioso. Durante a Idade Média e o Renascimento Europeu,
especialmente na tradição de grimórios e demonologia cerimonial. Nomes de antigas divindades são reorganizados dentro de sistemas hierárquicos infernais. Nesse contexto, Baal aparece como uma entidade demoníaca de alta posição, frequentemente associada à soberania corrompida e autoridade ilusória. No entanto, essa transformação não é uma continuidade direta de culto, mas uma reclassificação simbólica tardia, onde o passado religioso é reinterpretado através da lente teológica cristã medieval. O ponto central Baal como construção histórica em camadas. A figura de Baal não é uma entidade única atravessando eras, mas uma sobreposição de camadas interpretativas. 1. Baal funcional cananeu-guarítico, força da chuva e fertilidade. 2. Baal polemizado, textos israelitas, símbolo de culto externo. 3. Baal reorganizado, medieval, entidade demonológica hierarquizada. Cada etapa não substitui totalmente a anterior, ela a reinterpreta. Amon, o oculto, o inefável, e a metafísica do poder no Egito Antigo. A figura de Amon, ou Amun, em transliteração egípcia Ime, o oculto, o invisível, ocupa um lugar singular na história das religiões antigas, porque não se estrutura inicialmente como uma divindade de função concreta e imediata, mas como uma teologia do invisível. Diferente de muitos deuses do Antigo Oriente Próximo, cuja identidade se associa a fenômenos naturais específicos, chuva, sol, guerra, fertilidade, Amon se desenvolve como uma ideia progressiva de que o divino verdadeiro não pode ser plenamente representado, nomeado ou visualizado. Amon em Tebas, a divindade local do ocultamento. Amon surge originalmente como uma divindade local associada à região de Tebas, no Alto Egito. Em sua fase inicial, ele não possui a proeminência que adquirirá posteriormente no período imperial egípcio. Seu nome já carrega um princípio teológico fundamental, Ime, o oculto. Isso não significa apenas invisibilidade física, mas uma noção mais complexa, aquilo que não pode ser reduzido à forma, aquilo que escapa à representação iconográfica total, aquilo que existe como presença sem manifestação direta. Expansão e sincretismo. Amon e a ascensão tebana. Com a ascensão política de Tebas, especialmente durante o Médio e Novo Império, Amon passa por um processo de centralização religiosa profundamente ligado à estrutura do Estado egípcio. Ele deixa de ser uma divindade regional e se torna um eixo teológico de legitimidade real. O Templo de Karnak torna-se o maior complexo religioso do Egito, não apenas como espaço de culto, mas como centro administrativo e político. Aqui, Amon assume uma função que ultrapassa a teologia, ele se torna um princípio de soberania metafísica. Amon-Ra, a síntese entre invisibilidade e manifestação. O ponto mais sofisticado da evolução de Amon ocorre com sua fusão com Ra, o deus solar. Essa fusão não é uma simples junção de duas entidades, mas uma operação teológica de alta complexidade. Ra representa a manifestação visível do divino, o Sol, a luz, a ordem cósmica. Amon representa o princípio invisível que antecede e sustenta toda manifestação. A fusão Amon-Ra cria uma estrutura dual, o divino como aquilo que se manifesta e, ao mesmo tempo, aquilo que permanece inacessível à visão direta. Amon e a teologia política do faraó. No Egito do Novo Império, religião e poder político são indissociáveis. O faraó não é apenas um governante, mas uma instância mediadora entre o plano humano e o divino. Amon desempenha aqui uma função crucial, ele não é apenas objeto de culto, mas fundamento invisível da legitimidade política. Os templos de Amon, especialmente Karnak e Luxor, operam simultaneamente como centros religiosos, núcleos econômicos, instrumentos ideológicos de poder. Amon como princípio filosófico do invisível. Diferente de outras divindades egípcias mais antropomórficas, Amon gradualmente adquire um caráter quase filosófico. Ele não é apenas um deus entre outros, mas uma tentativa de pensar o divino como não limitado à forma não dependente da imagem, não reduzível à representação.
Em alguns hinos egípcios tardios, Amon é descrito como aquele que criou tudo sem ter sido visto, ouvido ou compreendido em sua totalidade. Isso o aproxima de uma concepção proto-metafísica de absoluto invisível, declínio do culto e deslocamento simbólico. Com o colapso gradual das estruturas religiosas egípcias e a ascensão de novos paradigmas religiosos no Mediterrâneo, o culto de Amon perde centralidade institucional. No período helenístico e romano, a religião egípcia é reinterpretada sob lentes externas, frequentemente fragmentando suas categorias originais. Amon, enquanto conceito, não desaparece, ele é deslocado. Reinterpretação medieval e demonologia. Na tradição europeia medieval e renascentista, especialmente em compilações demonológicas, nomes de antigas divindades são reorganizados dentro de sistemas hierárquicos infernais. Amon aparece nesse contexto como uma entidade associada a conhecimento oculto e adivinhação. Essa transformação não preserva sua função egípcia original, mas reflete um padrão recorrente, o deslocamento de figuras religiosas antigas para categorias demonológicas, dentro de sistemas teológicos posteriores. Astaroth ainda é o deusa mesopotâmica, a entidade demonológica, a longa trajetória de uma transformação simbólica. A figura de Astaroth representa um dos casos mais complexos de reinterpretação religiosa da antiguidade ao período medieval, não apenas por sua origem multifacetada, mas principalmente pela profunda transformação de gênero, função e ontologia simbólica ao longo do tempo. Diferente de Baal e Amon, cuja trajetória pode ser traçada dentro de estruturas mais contínuas do Oriente Próximo e Egito, Astaroth emerge como resultado de uma cadeia de transmissões culturais altamente sincréticas que atravessam a Mesopotâmia, o Levante e, posteriormente, o imaginário teológico europeu medieval. A matriz original Inanna e Ishtar como arquétipo teológico totalizante. A origem mais profunda de Astaroth está ligada às deusas mesopotâmicas Inanna suméria e Ishtar acádia babilônica, figuras que não podem ser reduzidas a uma função específica dentro do panteão. Elas representam uma forma de divindade que poderíamos chamar de totalizante, isto é, que integra domínios aparentemente contraditórios dentro de uma mesma estrutura simbólica. Ishtar não é apenas deusa do amor, deusa da fertilidade, deusa da guerra, deusa do desejo. Ela é a coexistência paradoxal desses domínios. Essa ambivalência não é acidental, ela é estrutural. Ishtar encarna a ideia de que as forças da vida não são coerentes, mas tensas, instáveis e frequentemente contraditórias. A descida ao submundo de solução e reintegração simbólica. Um dos mitos centrais associados a Inanna Ishtar é sua descida ao mundo dos mortos Kur ou submundo. Nesse processo, a deusa atravessa 7 portões, sendo progressivamente despojada de seus atributos simbólicos coroa, joias, vestes, símbolos de poder. Ao final, ela é reduzida a um estado de morte ritual. Sua posterior ressurreição não deve ser entendida apenas como retorno narrativo, mas como representação de um princípio cosmológico, a existência como ciclo de perda, dissolução e reintegração. Astarte no mundo semítico ocidental, adaptação e fragmentação funcional. À medida que cultos mesopotâmicos se expandem e interagem com populações cananeias e fenícias, Ishtar é reinterpretada sob diferentes formas locais, dando origem a Astarte. Nesse novo contexto, ocorre um processo de fragmentação funcional, elementos de fertilidade são mantidos, aspectos de guerra são preservados em algumas regiões, funções astronômicas e cultuais variam conforme o local. Astarte não é uma cópia de Ishtar, mas uma reconfiguração adaptativa dentro de sistemas religiosos regionais. Ela permanece associada ao culto da fertilidade e da soberania, frequentemente ligada a práticas de legitimação régia, transmissão cultural e deformação linguística. Com o passar dos séculos, nomes divinos sofrem alterações fonéticas e semânticas à medida que atravessam diferentes línguas e sistemas de escrita. Astarte, ao ser transmitida para contextos linguísticos posteriores, sofre transformações que culminam na forma Astaroth em textos medievais europeus. Esse processo não é apenas linguístico, mas interpretativo. O nome,
deixa de ser associado a um culto específico, passa a ser inserido em sistemas simbólicos externos, perde sua função teológica original. A demonologia medieval, reorganização hierárquica do antigo sagrado. Na tradição demonológica europeia, especialmente entre os séculos XV e XVII, ocorre uma sistematização de entidades espirituais em hierarquias infernais. Textos como grimórios e compêndios demonológicos reorganizam nomes antigos dentro de uma estrutura teológica cristã. Nesse contexto, Astarote é reinterpretado como uma entidade demoníaca de alto escalão, frequentemente associada a conhecimento oculto, sedução intelectual, engano espiritual e hierarquia infernal aristocrática. Essa transformação não preserva a complexidade teológica de Ishtar-Astarte, mas a reconstrói dentro de um novo sistema simbólico, a inversão simbólica gênero, função e ontologia. Um dos aspectos mais significativos da transformação de Astaroth é a inversão simbólica completa de sua identidade original. A deusa feminina multifuncional do Oriente Próximo torna-se uma entidade masculina na demonologia medieval, uma figura hierárquica rígida, dentro de um sistema infernal, um símbolo de corrupção do conhecimento. Essa inversão não deve ser interpretada como continuidade histórica direta, mas como reorganização teológica baseada em categorias culturais distintas. Astaroth como resultado de múltiplas camadas culturais. Astaroth não pode ser entendido como uma entidade única atravessando o tempo de forma contínua. Ele é, na verdade, uma sobreposição de camadas interpretativas. 1. Ishtar-Inanna, Mesopotâmia, deusa totalizante de vida, guerra e fertilidade. 2. Astarte, Levante, adaptação regional sincrética. 3. Astaroth, Europa medieval, reconstrução demonológica e hierarquizada. Cada camada não substitui completamente a anterior, mas a reinterpreta.